Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Vamos começar a nossa live. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, esta live que nós estamos agora fazendo, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21 de São João. Vamos pegar apenas um pequeno, quer dizer, o capítulo inteiro, tentar pegar um pouco esse capítulo inteiro, porque o Evangelho de hoje trabalha alguns versículos, ok? Então vamos lá. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão e nos deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela 3ª vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus.
E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa, se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas, que te importa, se quero que ele fique assim até que eu venha? Esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. Sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra linda. Sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Então, como eu já introduzi nessa live, vamos tentar pegar um pouquinho esse capítulo inteiro de João 21, um capítulo muito rico, um capítulo com muita graça. Então, pela terceira vez, Jesus se manifestou ali para os apóstolos. Pela terceira vez, o Senhor está se mostrando ressuscitado na presença desses homens. Homens frágeis, homens fracos. E o que o Senhor traz para nós hoje? Uma pequena meditação que eu procurei fazer, que pode nos ajudar, sem querer jamais, de qualquer forma alguma, um texto tão rico como esse, querer falar tudo, esgotar. Não temos condição disso. Ninguém tem. E a palavra é muito rica, porque ela mostra exatamente eles indo para uma realidade cotidiana que eles conheciam, que era pescar. Veja que Pedro disse: vou pescar. E os outros que também eram acostumados com essa vida, eram pescadores, ali tinham 7 homens mais ou menos: vamos pescar contigo. Não sei muito bem se Pedro estava um pouco saudosista ou melancólico, as pessoas estavam meio cansadas. Não posso dizer nada sobre isso, mas posso dizer o quê? Que Pedro ele foi realizar uma atividade que ele costumava sempre fazer, ordinária de Pedro, ordinária de Simão. Só que Deus, é aí que eu quero partilhar com vocês isso, meus irmãos. Deus tem um olhar de totalidade. Quando Deus criou o homem, Deus tinha um plano para o homem. E esse plano, ele não mudou. Deus apenas teve que tomar certas ações, mas o plano de Deus, ele o mantém. Então, quando aqui essa palavra mostra que o Deus me tocou o coração, senti tocado, esse mesmo Jesus, ele que já fez um sinal parecido como esse, está lá em Lucas, eu vou pegar aqui Lucas, Lucas capítulo 5, deixa eu marcar aqui, versículo 1 seguinte, está assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam o peixe em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Desde que
Simão e muitos daqueles que ali presenciaram essa obra de Jesus, eles não reconheceram, o detalhe é que eles não reconheceram o Senhor logo. Contudo, eles estavam perto da margem. E fatalmente Pedro sabia muito bem, aquelas pessoas ali, que perto da margem, a 100 metros mais ou menos, não teria peixe. Até porque se eles pescaram à noite, né, estava de manhã, chegada a manhã, dificilmente os peixes vão ficar ali na margem, no sol raiando. Eles geralmente vão ficar mais para o fundo. Então não haveria muita condição de ter peixe ali. Não haveria muita condição de ter um monte de peixe ali. Principalmente peixes grandes. Contudo, mais uma vez, o que Deus está nos falando nessa palavra? Jesus ressuscitou, é o mesmo Jesus que ele conheceu, só que agora com seu corpo glorioso. Mas é o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor. E o Senhor faz um sinal semelhante do que ele tinha feito lá em Lucas. Por quê? Jesus ele quer ser reconhecido por eles. Jesus não muda. É claro, houve uma mudança no seu corpo que se tornou glorioso. Mas a palavra vai dizer que Deus não muda. Deus não acrescenta nada nem diminui nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele realiza as mesmas obras que ele já tinha realizado antes na vida desses homens. Ele continuou fazendo as mesmas obras. Ou seja, Jesus não mudou a sua missão. Jesus não mudou os seus sinais. Jesus não mudou a sua proposta. Jesus não mudou o seu projeto original para a salvação dos homens, no qual foi inserido Pedro, Tiago, João e todos aqueles homens da igreja. Isso significa o que, meu irmão, minha irmã? Mesmo com essa situação cotidiana de Pedro ir pescar, Jesus vai até Pedro na realidade aonde ele está. E Deus vem na realidade onde você está agora, aonde eu estou, e sempre irá em nossas realidades, no nosso cotidiano, estará presente nos nossos afazeres domésticos, no nosso trabalho. E muitos de nós, ou muitas pessoas que ainda desanimem, cansem da labuta de Deus, cansem do trabalho, na obra do Senhor, muitos que estejam desgostosos, desalentados, desanimados, o Senhor não desanima. Ele tem uma meta, Jesus tem um propósito, Jesus tem um projeto claro de salvação e que ele conta com cada pessoa que ele escolhe. E ele tinha escolhido Pedro. E ele foi até Pedro para que pudesse continuar a sua obra. Certamente que eu e você, muitas das vezes, a gente desanima na vida. Tem momentos difíceis que a gente enfraquece, que a gente esmorece, que ficamos mais frágeis, mas o Senhor não. O Senhor, ele continua o mesmo e ele não muda a vontade dele, o projeto dele que ele desenhou para você participar da obra dele. E você veja que os cenários mudaram, algumas circunstâncias mudaram, e na nossa vida as coisas podem mudar. Tempestade vem, tempestade vão. Sofrimento vem, sofrimento vão, cenários, circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Então o que ele faz? Ele se insere, ele tinha clareza do que ele queria. Veja só o olhar de Deus que é diferente do nosso. Deus vê a totalidade, Deus vê tudo. Deus quer levar a completude, Deus quer levar a plenitude. O que Deus chamou Pedro lá, no início dos evangelhos, e confirmou, dizendo que fundaria a igreja em Mateus 16, 18, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei a minha igreja, Jesus mantém isso. E chega ali naquele momento e realiza um prodígio, um milagre externo, uma obra miraculosa externa. Veja que Deus, nesse processo, que Ele conta comigo e com você, e também faz isso conosco, é um processo, início, meio e fim. Então Deus não vai deixar a obra dele na tua vida e na minha vida inacabada. Existe um início, batismo, existe um meio e existe um fim. A missão deve continuar. Veja que Deus é
constante, Deus é estável, Deus mantém seus propósitos, Deus mantém suas promessas, Deus mantém sua fidelidade, e Ele sabe da minha vulnerabilidade, e Deus sabe da sua vulnerabilidade, da minha inconstância, da sua inconstância, das minhas infidelidades, das suas infidelidades, mas Deus não se baseia em nós, Ele se baseia nele. E nós temos que ter juízo também de sabermos pôr a nossa confiança naquele que é estável e que não muda. Feito o milagre, veja que João reconheceu, lançaram as redes, pegaram uma grande quantidade de peixe. Versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, diz que ele falou para Pedro, Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Nós já vimos isso. E certamente veio à cabeça de Pedro aquele milagre lá da multiplicação, que Jesus subiu na barca dele. Meu irmão, minha irmã, não precisamos reconhecer o Senhor na nossa vida? Mas quantos e quantos milagres precisaremos para reconhecer que é o Senhor que está conduzindo a barca de Pedro? Que está conduzindo a igreja neste mundo tumultuado, hoje por um vírus, amanhã por isso, mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. O leme é firme, a cabeça visível, Pedro hoje, nosso Papa Francisco, unido à cabeça que é Cristo invisível, unido pelo Espírito Santo, vai conduzindo a barca ao seu destino. E nós precisamos estar inseridos nesta barca segura para chegarmos lá ao céu, a trancar com a nossa esperança lá no paraíso. Em meio às tempestades que vão vir na minha vida particular, no mundo, na sociedade, em cada um de nós, inclusive na igreja. Mas ela não vai afundar. As portas do inferno não vão prevalecer. Veja que Deus é um Deus que garante isso e Ele é estável, Ele produz estabilidade. E isso produz segurança. Então Jesus realiza uma obra externa para que pudesse tocar o coração e alimentar a fé interna de João e de Pedro e fazer com que eles reconhecessem que Ele é o Senhor, que é o mesmo Jesus. Sim. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se às águas. Certamente foi ao encontro do Senhor. Aqui não vai falar, mas certamente foi ao encontro do Senhor. E Jesus estava lá esperando eles. Ao saltar em terra, viram umas brasas preparadas, um peixe em cima delas e pão, disse Jesus, trazei aqui algum dos peixes que vós apanhastes. Jesus fizeram um milagre, porque ali não tinha como ter peixe, mas falou, lançai ali à vossa direita, e eles lançaram, mesmo não conhecendo o Senhor, mas de certa forma, acreditando na palavra daquele que falava, eis um poder de Deus, né? Deus age, mesmo que a gente não perceba com clareza que é Ele não vai deixar de agir na nossa vida. Deus vai agir na vida das pessoas, mesmo que as pessoas não percebam, não reconheçam que é Jesus. Jesus vai agir no mundo, sim, porque Ele tem responsabilidade com quem Ele criou. Ele ama, Ele cuida. Deus cuida de nós. Então tenha esperança que Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida do Brasil, Deus cuida do mundo. Deus que criou tudo, Ele não abandona a sua criação. Ele a ama, Ele é fiel. Simão Pedro, sim, vamos lá. Nenhum dos discípulos ousou perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus ali teve um outro momento com aqueles homens, um momento ressuscitado, um momento de comunhão. E a gente pode lembrar os discípulos de Emaús. Jesus estava presente, não reconheceu, Jesus falou para eles, estou falando aqui de João, no texto de João, lançaram a rede, viram um milagre. Lá no texto de Lucas, finalzinho do Evangelho, vai dizer que os discípulos de Emaús foram com o Senhor, estavam do lado deles, também não reconheciam Jesus. E no entanto era Jesus que estava do lado deles. Então, meu irmão, minha irmã, não significa que você não está sentindo, não está vendo, não significa que Jesus não caminha do teu lado.
minha irmã, Deus caminha do nosso lado. Deus está sempre do nosso lado, mas nós nem sempre estamos com os olhos abertos para enxergá-lo. E aí o que acontece? O poderoso Deus revelou-se ao discípulo de Emaús gradativamente. Aqui Jesus utiliza de um milagre poderoso, que eles reconhecem esse sinal. Um monte de peixes, 153 grandes peixes, muito próximo ali da margem. Ele pode tudo, ele pôs os peixes ali, na rede, ele não estoura a rede e traz a rede. Por quê? Obedeceram a palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, veja que Deus vai ao nosso cotidiano, Deus vai presente, Deus não vai desanimar do projeto dele, mesmo que você desanime do projeto de Deus, da vocação, do teu estado de vida, daquilo que Deus colocou como vontade dele na sua vida. Deus não vai desistir. Ele vai até o fim. Deus não quer deixar obra e não deixa obra inacabada. Bem, então vamos vendo que nós somos volúveis, a gente retoma a nossa vida. Muitas vezes queremos voltar atrás, somos inconstantes, infiéis. Queremos voltar atrás, queremos retomar, mas nós fomos escolhidos. Simão, ele foi escolhido por Jesus. Simão, filho de Jonas. E ele reconheceu o Senhor. E Simão, que era frágil, pecador, vulnerável, inconstante, ele recebe no seu coração uma missão. E essa missão o transformou em alguém, Pedro. O nome mudado está referente a uma missão dada, uma nova finalidade na vida daquele homem, um novo carisma, uma liderança, um carisma particular de liderança, de autoridade, de pedra, que subsiste até hoje. E mudou a vida dele, e Jesus não ia escolher outra pessoa, porque escolheu ele. Então veja que o projeto, o plano de Deus tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Então vamos pegar uma palavra aqui, lá em Salmo 137, versículo 8, diz assim. Vou pegar antes, Antes do versículo 7, porque é interessante. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida, estendeis a mão contra a cólera dos meus inimigos, salva-me a vossa mão. E aí o que eu quero falar, versículo 8, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. O Senhor completará o que em teu auxílio ele começou. Senhor, eterna é vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Veja o que o salmista Davi pede, ele tem certeza, e é o que Deus fala realmente. Deus inicia, e tem o meio e o fim. Iniciar é bom, continuar é ótimo, e terminar é excelente. Então Deus não vai deixar a obra inacabada. Então veja, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Deus começou na sua vida a fazer algo, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que Ele quer levar a completude, a perfeição. Ele vai levar você, muitas vezes, por caminhos que não conhecemos, para que Ele execute os desígnios que não mudam dele. A vontade do Pai para a sua vida não mudou. A gente que muda, às vezes, de trajetórias, pega atalhos, faz discernimentos equivocados, mas Deus não muda e não mudou o seu projeto. Ok? Então, voltando lá para o nosso querido São Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começa a obra em nós, ele quer dar acabamento. Deus quer dar acabamento na igreja, nas comunidades, nos grupos de oração, nas pastorais, nas igrejas, em todo mundo que caminha com ele. Deus não começa para não terminar, ele quer dar acabamento. Então, Deus vai levando a gente ao aperfeiçoamento.
e faz parte da nossa vida altos e baixos, só que Deus não tem alto e baixo, então Ele garante, Ele vai ao nosso encontro nos momentos que a gente desanima, nos momentos que a gente quer retomar a nossa vida de pecado, ou a nossa vida velha, ou a gente quer viver a nossa vida tranquila, normal, sem Ele, ou então com outros projetos que não sejam dele. E aí o que o Senhor vai fazer com Pedro? Veja só no versículo 15 de João 21. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. E aí ele se volta para aquele que ele escolheu como liderança. Quando Deus escolhe alguém, é porque Deus tem um propósito, tem uma missão para algo. E Deus não vai querer negociar a perda de nenhuma alma escolhida. E que ele fala? Chama Simão. Está aqui entre os seus, é claro, né? Não diz nada que é a parte. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, amas mais do que estes? Respondeu ele: sabes, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E assim, mais duas vezes, Jesus o perguntou. 3 vezes ele negou o Senhor, né? 3, o número de perfeição. 3 vezes, ele negou o Senhor. E 3 vezes Jesus pede para ele dar a sua declaração pública, pessoal, de que o ama. A negação foi pública, foi diante de pessoas, e aqui Jesus também o faz falar diante de pessoas, manifestar aquele amor que o coloca na condição de pastor. Porque aquele que é chamado por Deus para ser pastor deve ter um amor a mais, amor pelo rebanho. Veja que há um carisma aqui, há uma graça de pastoreio específica para Pedro. Amar todo mundo ama, mas tu tem que amar mais. Tu precisa amar mais e amar os meus, pastoreá-los. É um amor que vincula a cabeça e ao corpo. Então é uma visão mais ampliada que tem o pastor. O que nós muitas vezes não temos, porque não somos pastores. Mas o Papa, os pastores, os sacerdotes, os bispos ou um líder de uma comunidade que é pastor precisa ter esse amor a mais. No sentido de que ter um aprofundamento, uma vinculação com Jesus muito mais profunda. Uma responsabilidade, um amor pelos seus. Atuam junto com Cristo na liderança. E veja que Jesus falou para ele por quê? Veja que Deus trabalhou no coração daqueles homens no externo, um milagre, que atingiu a fé, o coração deles para produzir fé, reconhecer Jesus. Jesus depois senta com eles, muito típico do Senhor, chamar os seus escolhidos e ter a sua ceia, ter a comunhão ali. E ali também eles reconhecem Jesus, porque Jesus é o Deus da comunhão, é o Deus da partilha, é o Deus que senta, olha nos olhos, que escuta, que vê, que conhece a ovelha. E ele está ali, ele se manifesta, ele se revela ao partir do pão e os peixes, como sempre faz, a comunhão com os seus, o amor fraterno manifestado ali pelo Senhor. E ele como um bom pastor no meio das ovelhas, ensinando o que eles devem fazer. E Jesus dá outro sinal, ele vai mais profundo. Por quê, meu irmão, minha irmã? O projeto de Deus, para ser sustentado por alguém, por mim, por você, precisa ser confirmado no amor. O nosso amor precisa ser um amor que inclusive se manifeste com obras, com a boca, declaração, porque precisamos falar, e com as obras no cuidado com o outro. Porque é um amor que ele tem a dimensão da cruz vertical e horizontal. Veja que o Senhor Jesus, ele é eficaz, ele é persistente, ele é perseverante, ele é consistente, ele não muda, ele se mantém e ajuda Pedro a se estabilizar, porque Pedro também ele foi tornado Pedro. Simão foi tornado Pedro, ele foi construído Pedro, ele não era Pedro. Ele recebeu uma missão, um nome, mas ao mesmo tempo, interiormente,
psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, o ser daquele homem ungido e consagrado, separado, ele foi sendo constituído pelo Mestre Jesus a se tornar pedra firme, um homem decidido. E que nós vamos ver em Pentecostes isso muito claramente, o bom trabalho que Jesus fez no pastoreio de Pedro. O bom trabalho que foi o discipulado de Pedro junto ao coração de Jesus. Para se tornar uma rocha, uma pedra, Quefas, firme e capaz de manter a verdade, a doutrina, a moral e o pastoreio das ovelhas. Então o Senhor precisa trabalhar isso em mim e você também para nos constituir cristãos, boas ovelhas. Bem, meus irmãos, outra coisa aqui é importante a gente ressaltar. A obediência de Pedro e daqueles homens à palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela tem poder. E tem poder de mudar as nossas vidas, de nos salvar e nos curar. A obediência a essa palavra é uma condição para que nós possamos viver um apostolado de qualidade. Para que a nossa vida de santidade ela dê frutos e possamos jogar a rede e colher os frutos da semeadura. Então, não é qualquer palavra que faz os frutos produzirem, que faz ter uma grande semeadura, que faz em peixes. É a palavra que sai da boca de Jesus, essa que está escrita aqui. Jesus é a palavra substancial, é o verbo. E o que ele ensinou do Pai tem poder porque a palavra do Pai dele, que é Deus, é palavra de Deus, sendo palavra de Deus, cumprida, obedecida, acolhida, ela produz vida, ela produz frutos. Mesmo que demore a manifestar, mesmo que demore você a colher frutos, se você e eu tivermos obediência de acolher a palavra de Deus que é semeada, perseverar na palavra, se tornaremos discípulos de Jesus e poderemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Ok? Então a condição dessa semeadura, desse evangelizar e dar fruto e pescar, está na obediência da palavra. Pedro e esses homens, eles foram educados por Jesus. Eles foram educados por Jesus, seguindo Jesus. No versículo 19, nesse mesmo capítulo 21, está escrito assim, um pouquinho abaixo, e depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Então Jesus falou para ele aquilo que Jesus já tinha falado há muito tempo, segue-me tu. Jesus não mudou, segue-me, segue-me, segue-me. Venha após mim, vos farei pescador de homens. Segue-me. Segue, irmão, persevera, caminhe com o Senhor, e Ele fará você pescador de homens. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, esta live que nós estamos agora fazendo, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21 de São João. Vamos pegar apenas um pequeno, quer dizer, o capítulo inteiro, tentar pegar um pouco esse capítulo inteiro, porque o Evangelho de hoje trabalha alguns versículos. Ok? Então vamos lá. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro:
Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e nos deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingiste e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa, se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas, que te importa, se quero que ele fique assim até que eu venha? Esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. Sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra linda. Sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Então, como eu já introduzi nessa live, vamos tentar pegar um pouquinho esse capítulo inteiro de João 21, um capítulo muito rico, um capítulo com muita graça. Então, pela terceira vez, Jesus se manifestou ali para os apóstolos. Pela terceira vez, o Senhor está se mostrando ressuscitado na presença desses homens. Homens frágeis, homens fracos. E o que o Senhor traz para nós hoje? Uma pequena meditação que eu procurei fazer, que pode nos ajudar, sem querer jamais, de qualquer forma alguma, um texto tão rico como esse, querer
falar tudo ou esgotar, não temos condição disso. Ninguém tem. E a palavra é muito rica, porque ela mostra exatamente eles indo para uma realidade cotidiana que eles conheciam, que era pescar. Veja que Pedro disse, vou pescar. E os outros que também eram acostumados com essa vida, eram pescadores, ali tinham 7 homens mais ou menos, vamos pescar contigo. Não sei muito bem se Pedro estava um pouco saudosista ou melancólico, as pessoas estavam meio cansadas. Não posso dizer nada sobre isso, mas posso dizer o quê? Que Pedro ele foi realizar uma atividade que ele costumava sempre fazer, ordinária de Pedro, ordinária de Simão. Só que Deus, é aí que eu quero partilhar com vocês isso, né, meus irmãos? Deus tem um olhar de totalidade. Quando Deus criou o homem, Deus tinha um plano para o homem. E esse plano, ele não mudou. Deus apenas teve que tomar certas ações, mas o plano de Deus, ele o mantém. Então, quando aqui essa palavra mostra que o Deus me tocou o coração, senti tocado, esse mesmo Jesus, ele que já fez um sinal parecido como esse, está lá em Lucas, eu vou pegar aqui, Lucas, Lucas capítulo 5, deixa eu marcar aqui, versículo 1 seguinte, está assim. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Veja que Simão e muitos daqueles que ali presenciaram essa obra de Jesus, eles não reconheceram, o detalhe é que eles não reconheceram o Senhor logo. Contudo, eles estavam perto da margem. E fatalmente Pedro sabia muito bem, aquelas pessoas ali, que perto da margem, a 100 metros mais ou menos, não teria peixe. Até porque se eles pescaram à noite, estava de manhã, chegada a manhã, dificilmente os peixes vão ficar ali na margem, no sol raiando. Eles geralmente vão ficar mais para o fundo. Então não haveria muita condição de ter peixe ali. Não haveria muita condição de ter um monte de peixe ali. Principalmente peixes grandes. Contudo, mais uma vez, o que Deus está nos falando nessa palavra? Jesus ressuscitou, é o mesmo Jesus que ele conheceu, só que agora com seu corpo glorioso. Mas é o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor. E o Senhor faz um sinal semelhante do que ele tinha feito lá em Lucas. Por quê? Jesus ele quer ser reconhecido por eles. Jesus não muda. É claro, houve uma mudança no seu corpo que se tornou glorioso. Mas a palavra vai dizer que Deus não muda. Deus não acrescenta nada nem diminui nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele realiza as mesmas obras que ele já tinha realizado antes na vida desses homens. Ele continuou fazendo as mesmas obras. Ou seja, Jesus não mudou a sua missão. Jesus não mudou os seus sinais. Jesus não mudou a sua proposta. Jesus não mudou o seu projeto original.
para a salvação dos homens, no qual foi inserido Pedro, Tiago, João e todos aqueles homens da igreja. Isso significa o que, meu irmão, minha irmã? Mesmo com essa situação cotidiana de Pedro ir pescar, Jesus vai até Pedro na realidade aonde ele está. E Deus vem na realidade onde você está agora, aonde eu estou, e sempre irá em nossas realidades, no nosso cotidiano, estará presente nos nossos afazeres domésticos, no nosso trabalho. E muitos de nós, ou muitas pessoas, que ainda desanimem, cansem da labuta de Deus, cansem do trabalho, na obra do Senhor, muitos que estejam desgostosos, desalentados, desanimados, o Senhor não desanima. Ele tem uma meta, Jesus tem um propósito, Jesus tem um projeto claro de salvação e que ele conta com cada pessoa que ele escolhe. E ele tinha escolhido Pedro. E ele foi até Pedro para que pudesse continuar a sua obra. Certamente que eu e você, muitas das vezes, a gente desanima na vida. Tem momentos difíceis que a gente enfraquece, que a gente esmorece, que ficamos mais frágeis, mas o Senhor não. O Senhor, ele continua o mesmo e ele não muda a vontade dele, o projeto dele que ele desenhou para você participar da obra dele. E você veja que os cenários mudaram, algumas circunstâncias mudaram, e na nossa vida as coisas podem mudar. Tempestade vem, tempestade vão, sofrimento vem, sofrimento vão, cenários, circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Então o que ele faz? Ele se insere, ele tinha clareza do que ele queria. Veja só o olhar de Deus que é diferente do nosso. Deus vê a totalidade, Deus vê tudo. Deus quer levar a completude, Deus quer levar a plenitude. O que Deus chamou Pedro lá no início dos evangelhos e confirmou, dizendo que fundaria a igreja em Mateus 16, 18, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei a minha igreja, Jesus mantém isso. E chega ali naquele momento e realiza um prodígio, um milagre externo, uma obra miraculosa externa. Veja que Deus, nesse processo, que Ele conta comigo e com você, e também faz isso conosco, é um processo, início, meio e fim. Então Deus não vai deixar a obra dele na tua vida e na minha vida inacabada. Existe um início, batismo, existe um meio e existe um fim. A missão deve continuar. Veja que Deus é constante, Deus é estável, Deus mantém seus propósitos, Deus mantém suas promessas, Deus mantém sua fidelidade e Ele sabe da minha vulnerabilidade e Deus sabe da sua vulnerabilidade, da minha inconstância, da sua inconstância, das minhas infidelidades, das suas infidelidades, mas Deus não se baseia em nós, Ele se baseia nele. E nós temos que ter juízo também de sabermos pôr a nossa confiança naquele que é estável e que não muda. Feito o milagre, veja que João reconheceu, lançaram as redes, pegaram uma grande quantidade de peixe. Versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, diz que ele falou para Pedro, Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Nós já vimos isso. E certamente veio à cabeça de Pedro aquele milagre lá da multiplicação, que Jesus subiu na barca dele. Meu irmão, minha irmã, não precisamos reconhecer o Senhor na nossa vida? Mas quantos e quantos milagres precisaremos para reconhecer que é o Senhor que está conduzindo a barca de Pedro? Que está conduzindo a igreja neste mundo tumultuado, hoje por um vírus, amanhã por isso, mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. O leme é firme, a cabeça visível, Pedro hoje, nosso Papa Francisco, unido à cabeça que é Cristo invisível, unido pelo Espírito Santo, vai conduzindo a barca ao seu destino. E nós precisamos estar inseridos nesta barca segura para chegarmos lá ao
ao céu, a trancar com a nossa esperança lá no paraíso. Em meio às tempestades que vão vir na minha vida particular, no mundo, na sociedade, em cada um de nós, inclusive na igreja. Mas ela não vai afundar. As portas do inferno não vão prevalecer. Veja que Deus é um Deus que garante isso e Ele é estável, Ele produz estabilidade. Isso produz segurança. Então Jesus realiza uma obra externa para que pudesse tocar o coração e alimentar a fé interna de João e de Pedro e fazer com que eles reconhecessem que Ele é o Senhor, que é o mesmo Jesus. Sim. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se às águas. Certamente foi ao encontro do Senhor. Aqui não vai falar, mas certamente foi ao encontro do Senhor. E Jesus estava lá esperando eles. Ao saltar em terra, viram umas brasas preparadas, um peixe em cima delas e pão, disse Jesus, trazei aqui algum dos peixes que vós apanhastes. Jesus fizera um milagre, porque ali não tinha como ter peixe, mas falou, lançai ali à vossa direita, e eles lançaram, mesmo não conhecendo o Senhor, mas de certa forma, acreditando na palavra daquele que falava, eis um poder de Deus, né? Deus age, mesmo que a gente não perceba com clareza que é Ele, Ele não vai deixar de agir na nossa vida. Deus vai agir na vida das pessoas, mesmo que as pessoas não percebam, não reconheçam que é Jesus. Jesus vai agir no mundo, sim, porque Ele tem responsabilidade com quem Ele criou. Ele ama, Ele cuida. Deus cuida de nós. Então tenha esperança que Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida do Brasil, Deus cuida do mundo. Deus que criou tudo, Ele não abandona a sua criação. Ele a ama, Ele é fiel. Simão Pedro, enfim, vamos lá. Nenhum dos discípulos ousou perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus ali teve um outro momento com aqueles homens, um momento ressuscitado, um momento de comunhão. E a gente pode lembrar os discípulos de Emaús. Jesus estava presente, não reconheceu, Jesus falou para eles, estou falando aqui de João, no texto de João, lançaram a rede, viram um milagre. Lá no texto de Lucas, finalzinho do Evangelho, vai dizer que os discípulos de Emaús foram com o Senhor, estavam do lado deles, também não reconheciam Jesus. E no entanto era Jesus que estava do lado deles. Então, meu irmão, minha irmã, não significa que você não está sentindo, não está vendo, não significa que Jesus não caminha do teu lado. Meu irmão, Deus caminha do nosso lado. Deus está sempre do nosso lado. Mas nós nem sempre estamos com os olhos abertos para enxergá-lo. E aí o que acontece? O poderoso Deus revelou-se ao discípulo de Emaús gradativamente. Aqui Jesus utiliza de um milagre poderoso, que eles reconhecem esse sinal. Um monte de peixes, 153 grandes peixes, muito próximo ali da margem. Ele pode tudo, ele pôs peixes ali, na rede, ele não estoura a rede e traz a rede. Por quê? Obedeceram a palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, veja que Deus vai ao nosso cotidiano, Deus vai presente, Deus não vai desanimar do projeto dele, mesmo que você desanime do projeto de Deus, da vocação, do teu estado de vida, daquilo que Deus colocou como vontade dele na sua vida. Deus não vai desistir. Ele vai até o fim. Deus não quer deixar obra e não deixa obra inacabada. Bem, então vamos vendo que nós somos volúveis, a gente retoma a nossa vida. Muitas vezes queremos voltar atrás, somos inconstantes, infiéis. Queremos voltar atrás, queremos retornar, mas nós fomos escolhidos. Simão, ele foi escolhido por Jesus. Simão, filho de Jonas. E ele reconheceu o Senhor. E Simão, que era frágil, pecador, vulnerável, inconstante, ele recebe no seu coração uma missão. E essa missão o transformou em alguém, Pedro.
O nome mudado está referente a uma missão dada, uma nova finalidade na vida daquele homem, um novo carisma, uma liderança, um carisma particular de liderança, de autoridade, de pedra, que subsiste até hoje. E mudou a vida dele, e Jesus não ia escolher outra pessoa, porque escolheu ele. Então veja que o projeto, o plano de Deus tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Então vamos pegar uma palavra aqui, lá em Salmo 137, versículo 8, diz assim. Vou pegar antes, né? Antes do versículo 7, porque é interessante. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida, estendeis a mão contra a cólera dos meus inimigos, salva-me a vossa mão. E aí o que eu quero falar, versículo 8, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. O Senhor completará o que em teu auxílio ele começou. Senhor, eterna é vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Veja o que o salmista Davi pede, ele tem certeza, e é o que Deus fala realmente. Deus inicia e tem o meio e o fim. Iniciar é bom, continuar é ótimo e terminar é excelente. Então Deus não vai deixar a obra inacabada. Então veja, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Deus começou na sua vida a fazer algo, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que Ele quer levar a completude, a perfeição. Ele vai levar você, muitas vezes, por caminhos que não conhecemos, para que Ele execute os desígnios que não mudam dele. A vontade do Pai para a sua vida não mudou. A gente que muda, às vezes, de trajetórias, pega atalhos, faz discernimentos equivocados, mas Deus não muda e não mudou o seu projeto. Ok? Então, voltando lá para o nosso querido São Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começa a obra em nós, ele quer dar acabamento. Deus quer dar acabamento na igreja, nas comunidades, nos grupos de oração, nas pastorais, nas igrejas, em todo mundo que caminha com ele. Deus não começa para não terminar, ele quer dar acabamento. Então, Deus vai levando a gente ao aperfeiçoamento e faz parte da nossa vida altos e baixos. Só que Deus não tem alto e baixo, então ele garante. Ele vai ao nosso encontro nos momentos que a gente desanima, nos momentos que a gente quer retomar a nossa vida de pecado, ou a nossa vida velha, ou a gente quer viver a nossa vida tranquila, normal, sem ele, ou então com outros projetos que não sejam dele. E aí o que o Senhor vai fazer com Pedro? Veja só no versículo 15 de João 21. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. E aí ele se volta para aquele que ele escolheu como liderança. Quando Deus escolhe alguém, é porque Deus tem um propósito, tem uma missão para algo. E Deus não vai querer negociar a perda de nenhuma alma escolhida. E que ele fala? Chama Simão. Está aqui entre os seus, é claro, né? Não diz nada que é a parte. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, amas mais do que estes? Respondeu ele: sabes, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E assim, mais duas vezes, Jesus o perguntou. 3 vezes ele negou o Senhor, né? 3, o número de perfeição. 3 vezes, ele negou o Senhor. E 3 vezes Jesus pede para ele dar a sua declaração pública, pessoal, de que o ama. A negação foi pública, foi diante de pessoas, e aqui Jesus também o faz falar diante de pessoas, manifestar aquele amor que o coloca na condição de pastor. Porque aquele que é chamado por Deus para ser pastor deve ter um amor a mais, amor pelo rebanho. Veja que há um carisma aqui, há uma graça
de pastoreio específica para Pedro. Amar todo mundo ama, mas tu tem que amar mais. Tu precisa amar mais e amar os meus, pastoreá-los. É um amor que vincula à cabeça e ao corpo. Então é uma visão mais ampliada que tem o pastor. O que nós muitas vezes não temos, porque não somos pastores. Mas o Papa, os pastores, os sacerdotes, os bispos ou algum líder de uma comunidade que é pastor precisa ter esse amor a mais. No sentido de que ter um aprofundamento, uma vinculação com Jesus muito mais profunda. Uma responsabilidade, um amor pelos seus. Atuam junto com Cristo na liderança. E veja que Jesus falou para ele, por quê? Veja que Deus trabalhou no coração daqueles homens no externo, um milagre, que atingiu a fé, o coração deles para produzir fé, reconhecer Jesus. Jesus depois senta com eles, muito típico do Senhor, chamar os seus escolhidos e ter a sua ceia, ter a comunhão ali. E ali também eles reconhecem Jesus, porque Jesus é o Deus da comunhão, é o Deus da partilha, é o Deus que senta, olha nos olhos, que escuta, que vê, que conhece a ovelha. E ele está ali, ele se manifesta, ele se revela ao partir do pão e os peixes, como sempre faz, a comunhão com os seus, o amor fraterno manifestado ali pelo Senhor. E ele como um bom pastor no meio das ovelhas, ensinando o que eles devem fazer. E Jesus dá outro sinal, ele vai mais profundo. Por quê, meu irmão, minha irmã? O projeto de Deus, para ser sustentado por alguém, por mim, por você, precisa ser confirmado no amor. O nosso amor precisa ser um amor que inclusive se manifeste com obras, com a boca, declaração, porque precisamos falar, e com as obras no cuidado com o outro. Porque é um amor que ele tem a dimensão da cruz vertical e horizontal. Veja que o Senhor Jesus, ele é eficaz, ele é persistente, ele é perseverante, ele é consistente, ele não muda, ele se mantém e ajuda Pedro a se estabilizar, porque Pedro também ele foi tornado Pedro. Simão foi tornado Pedro, ele foi construído Pedro, ele não era Pedro. Ele recebeu uma missão, um nome, mas ao mesmo tempo, interiormente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, o ser daquele homem ungido e consagrado, separado, ele foi sendo constituído pelo Mestre Jesus a se tornar pedra firme, um homem decidido. E que nós vamos ver em Pentecostes isso muito claramente, o bom trabalho que Jesus fez no pastoreio de Pedro. O bom trabalho que foi o discipulado de Pedro junto ao coração de Jesus. Para se tornar uma rocha, uma pedra, Quefas, firme e capaz de manter a verdade, a doutrina, a moral e o pastoreio das ovelhas. Então o Senhor precisa trabalhar isso em mim e você também para nos constituir cristãos, boas ovelhas. Bem, meus irmãos, outra coisa aqui é importante a gente ressaltar. A obediência de Pedro e daqueles homens à palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela tem poder. E tem poder de mudar as nossas vidas, de nos salvar e nos curar. A obediência a essa palavra é uma condição para que nós possamos viver um apostolado de qualidade. Para que a nossa vida de santidade ela dê frutos e possamos jogar a rede e colher os frutos da semeadura. Então, não é qualquer palavra que faz os frutos produzirem, que faz ter uma grande semeadura, que faz em peixes. É a palavra que sai da boca de Jesus, essa que está escrita aqui. Jesus é a palavra substancial, é o verbo. E o que ele ensinou do Pai
tem poder porque a palavra do Pai dele, que é Deus, é a palavra de Deus, sendo palavra de Deus, cumprida, obedecida, acolhida, ela produz vida, ela produz frutos, mesmo que demore a manifestar, mesmo que demore você a colher frutos. Se você e eu tivermos obediência de acolher a palavra de Deus que é semeada, perseverar na palavra, se tornaremos discípulos de Jesus e poderemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Ok? Então a condição dessa semeadura, desse evangelizar e dar fruto e pescar, está na obediência da palavra. Pedro e esses homens, eles foram educados por Jesus. Eles foram educados por Jesus, seguindo Jesus. No versículo 19, desse mesmo capítulo 21, está escrito assim, um pouquinho abaixo, e depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. Então Jesus falou para ele aquilo que Jesus já tinha falado há muito tempo, segue-me tu. Jesus não mudou, segue-me, segue-me, segue-me. Venha após mim, vos farei pescador de homens. Segue-me, segue, irmão, persevera, caminhe com o Senhor, e Ele fará você pescador de homens, fará de você grandes obras. Deus pode modificar a minha vida, a sua vida. Deus pode fazer muitas coisas, e muitas coisas Ele não fez ainda. Ele pode, quer e vai fazer se você o permitir, se eu permitir. Então, o discipulado de Jesus, Pedro aprendeu bem, seguiu Jesus, entendeu que a palavra dele obedecida nas condições favoráveis, mesmo assim faz milagres. Deus não precisa de muita coisa para operar prodígios e milagres. O que Deus precisa é obediência e fé. Então o discípulo obedece, o discípulo conhece o seu mestre, faz as suas obras. A nossa obediência, ela se vincula a uma vontade, e essa vontade é a vontade do soberano Deus. Essa vontade, ela é poderosa, salvífica, é uma vontade que é segura para nos levar para o céu e as pessoas. Bem, vamos ver que essa vontade que São Pedro aqui foi educado, João foi educado, e essa vontade a vontade humana, ela deve ser informada, conduzida pelo amor que temos pelo Senhor, porque Deus não quer uma obediência de escravo que age pelo medo, ou de um mercenário que faz as coisas para ter lucro, benefício de Deus e recompensas. Mas Deus quer uma obediência de filhos, de pessoas que se relacionam com Ele, que o conhecem, que o amam, que têm comunhão, que têm intimidade, que é capaz de, como fez João, botar a nossa cabecinha no coração de Jesus e ouvir seus batimentos cardíacos. Sentir o seu coração pulsando de amor. Isso pode ser feito dentro de mim, de você, o coração de Jesus pulsando de amor. Santa Teresinha falava no coração da igreja, eu quero ser o amor. No coração da Santos Anjos, eu quero ser o amor. No coração da tua pastoral, se diz, eu quero ser o amor. Aonde eu quero ser o amor. E o que Deus quer é uma obediência com amor. A olhar para a palavra dele, que manifesta a vontade de Deus, acolher, porque obedeço, uma resposta de amor a quem me amou primeiro. Atos 5:32. Veja que essa obediência ela é fundamental porque ela nos constitui cristãos. A obediência, Jesus é o Filho, Jesus é obediente, a obediência do Pai, e os filhos da obediência, os filhos de Jesus, são constituídos filhos de Deus pela obediência. Ela é constitutiva, ela forma. Cada vez que você obedece à vontade de Deus, Deus se forma, não que Deus vai ser formado, nós nos formamos em Deus. Deus é como que gerado, metaforicamente, de nós, ele é introduzido, e a sua vida, nós permitindo que ela nos transforme, nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual em cima da pedra, que é Cristo, pedra angular. Então está escrito assim, no Atos 5:29. Pedro e os apóstolos replicaram, importa obedecer antes a Deus do que aos homens.
E vai continuando Pedro, né? O mesmo Pedro, olha o Pedro aí. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós mataste, suspendendo-o num madeiro. Deus o elevou pela mão direita como um príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. De fato, nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo, diz Pedro. Pedro é testemunha, ele é testemunha da ressurreição, e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Veja que o Espírito Santo é dado para obedecer e, ao mesmo tempo, aqueles que obedecem recebem o Espírito Santo. Então, temos aí uma graça de Deus para nós, né? Uma graça de Deus para nós. O Espírito Santo nos é dado para que possamos nos submeter ao Evangelho e viver a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, quando obedecemos, recebemos o Espírito Santo. 1 de Pedro, carta, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Então, Pedro aqui, Papa, diz o seguinte: recebemos o Espírito Santo e ele nos santifica para que possamos obedecer a Jesus Cristo mediante sua palavra e receber a nossa parte da redenção, a salvação, e levar a salvação para os outros. Veja que o Paráclito nos é dado, chegando o Pentecoste aí, tá às portas, amanhã, né? Vigília. Ele é dado a gente para nos santificar, para nos tornar pessoas testemunhas do ressuscitado e obedecer a Jesus como discípulo, nos constituindo cristãos, templos vivos, nos constituindo testemunhas do Evangelho de Jesus, da ressurreição, para obedecer a Jesus Cristo. Veja que o Espírito vai vir para que você seja capaz de obedecer a Jesus até o fim, por amor. A obediência é ato de amor. Quanto mais se ama, mais se obedece. Menos se ama, menos se obedece. A fidelidade vai na mesma proporção. Tu me amas? Sim, sabe que te amo. Mas mesmo assim, Jesus perguntou e fortificou esse amor e disse ao final: segue-me, segue-me. Então não esqueçamos, o Espírito vem para que possamos obedecer. E quando obedecemos a Jesus e ao Pai, Ele nos manda o Espírito. Então podemos viver Pentecostes cotidianos, Pentecostes semanais, Pentecostes no ar, depende de Deus também, é claro, né? Mas podemos, porque a obediência nos coloca na reta de Pentecostes sempre. Porque cada vez que nós fazemos a vontade de Deus, diz lá em João, guardamos a palavra, Deus e o Pai vem, se manifesta, e se manifesta, e se manifesta, e se manifesta aquela pessoa. Bendita pessoa. Bem, continuando aqui. Deus, então, nunca vai perder a direção da sua obra. Jesus nunca vai deixar de ter a direção da obra dele na sua vida. Ele sempre tem um comando, a direção. Deus tem um projeto de salvação, chamada economia da salvação, quando tem no catecismo, né? A obra da salvação tem um início, meio e fim. Repito, iniciar é bom, continuar é ótimo e terminar é excelente. Até porque quando chega o fim no céu, não há adjetivo que se compare, nem um boca humana seja capaz de exprimir, né? Então vamos terminando aqui a nossa live. Deus não mudou, meu irmão. Veja aqui. Existe uma pedagogia de Deus na nossa vida que essa palavra apresenta aqui. A pedagogia de Deus manifestar-se tanto no interior quanto no exterior, nessa dialética existencial. Deus se manifesta no exterior com os milagres, ele aprofunda a fé no coração, nos leva para uma comunhão maior que ele senta ao nosso coração, na intimidade maior, uma interiorização, ele se revela, ele revela quem ele é, nos chama à parte para uma intimidade, nos tira dessa comunhão também coletiva, porque foi um momento coletivo, e nos leva também para um momento à parte, que vamos pegar aqui como ele fez com Pedro. Versículo 19, segue-me, voltando
Quando-se Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te dá, quem há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. E aí Jesus teve um momento, ele e Pedro somente, um momento significativo. Veja, um milagre na assembleia, no povo, no externo, produz fé no coração, se aproxima de Jesus um pouco mais, vai para a ceia, vai para a liturgia, vai para a igreja, vai para a assembleia, vai para a fraternidade, vai para os irmãos, vai para o coletivo, e depois Deus vai falando ao teu coração, meu coração, nos chama a gente ver, falar, declarar e manifestar o nosso amor 3 vezes, e depois nos chama particularmente cada um de nós, porque a vocação é particular, segue-me tu. Deus fala para você, segue-me tu, e leva ao momento de intimidade só Pedro e Jesus. Então é um Deus que aparece e que some, é um Deus que manifesta e que se esconde. Verdadeiramente é um Deus que se esconde, Israel, está lá em Isaías. Então dentro de nós, Jesus se manifesta como que visível e se esconde. Essa é a pedagogia de Deus, porque a gente tem que manter o foco da fé. E aí, segue-me tu. E aí foi. Não sabemos, certamente Jesus teve colóquios com Pedro singulares naquele momento. Ele, o líder que ele escolheu, ele, o amado, ele, o escolhido. E ali estava Jesus e Pedro somente. Poderíamos situar aí a oração pessoal, a sua oração, a sua intimidade singular. Veja que Deus faz no coletivo, no externo, ele aprofunda no coletivo, na liturgia, na sua dinâmica assembleia, na sua dinâmica comunitária, ou pública, como você queira dizer, ou no grupo. Depois leva isso para um lado mais profundo daquelas pessoas do grupo, faz aquele homem se manifestar um testemunho diante da assembleia ou daquele grupo, como Pedro fez, e depois chama Pedro para uma profundidade maior, de interiorização maior, de uma confirmação maior, que era próprio da missão dele, assim como Deus quer fazer com você e comigo, que é próprio da nossa missão. Então, na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos momentos. Hoje estamos com dificuldade, estamos reunidos na Assembleia Litúrgica da Igreja, no nosso grupo de oração, nas missas, nas pastorais, não é assim? Mas o mesmo Senhor Jesus, ele vai ao nosso encontro nessa Páscoa e em Pentecostes e se faz presente no nosso lado, porque Jesus é Deus, nunca esqueçamos disso, com seu corpo glorificado, e o Espírito Santo também é Deus, e é onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. Não se separa a Trindade, ok? A Trindade, ela não se separa. E aí o que o Senhor nos mostra hoje para resumir? Deus iniciou a obra, ele tinha um projeto de salvação com a igreja e manteve esse projeto e manterá até o fim da sua segunda vinda. Jesus não abandona o barco. A barca de Pedro tem o seu comandante visível e o invisível unido pelo Espírito Santo, alma da igreja. E assim na sua vida, na minha vida também, Deus não vai te abandonar jamais. Deus não vai te largar jamais. Deus não vai desistir de você jamais. E mesmo que a gente possa em algum momento querer desalentar, desanimar, que acontece, o Senhor vai ao nosso encontro e vai fazer essa pedagogia externa e interna para nos levar a uma intimidade maior com Ele. Bem, e aí terminamos aqui dizendo assim: esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. Ele escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveria escrever. Esse apêndice aqui escrito aqui, esse de João, escrito lá pelos anos 95, 100, o evangelho todo foi o último evangelho escrito, e que o apóstolo tem uma profundidade tão grande porque tem uma profundidade também de intimidade. Ele queria conhecer
quem era Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus, o Verbo, quem é a sua obra. Não claro, os milagres são importantes, as obras são importantes, mas esse ser, Jesus, eu quero ter intimidade, eu quero conhecê-lo, eu quero aprofundá-lo, eu quero saber quem ele é, eu me encanto por ele. Então ele é bem alto, São João é bem espiritual, bem teologal, né? Aquela coisa bem elevada, maravilhosa, que mostra diálogos e diálogos e diálogos e diálogos de Jesus, porque ele era uma pessoa, João também, discípulo de diálogo, de abertura, de ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite o Mestre Jesus que está do teu lado aí e abra o coração para falar bastante com Jesus. E quando ele nos puxar a orelha, como ele faz de vez em quando com todos nós, porque discípulo tem que ser corrigido, discípulo precisa aprender, não sabe tudo. Discípulo é aquele que ouve o mestre, que acompanha o mestre, que aprende o que ele ensina, o que ele faz e que fica atento aos atos do mestre. O Senhor Jesus vai nos visitar em Pentecostes também. Ele voltará, ele, claro, está dentro de você, mas é toda a missão que é dada no Espírito, é uma nova experiência com o ressuscitado. Que possamos nos abrir a essa experiência. Amém? Então é isso. Por fim, vou rezar com uma passagem desse mesmo Pedro. Como a obra tem que ser acabada, Deus não vai deixar a obra na minha vida, nem na sua vida, nem na igreja, em lugar nenhum acabado. Se nós não quisermos acabar, aí a responsabilidade é nossa. Mas Deus não deixa a obra inacabada. Deus quer completar aquilo que no teu benefício começou. E assim Ele o fará, porque Ele te ama e me ama. Ok? Bem, a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14, olha o que São Pedro fala para nós orarmos. Depois de tudo isso, certamente escreveu São Pedro a sua segunda carta, né? Ou escreveram, ele ditou, né? Como falam, né? Está escrito assim no versículo 14: porque sei que em breve terei de deixá-lo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Pegar um pouquinho antes, né? Versículo 12: eis que porque não cessarei de vos trazer à memória essas coisas, embora estejais instruídos e confirmados na presente verdade. Tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, diz Pedro, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações. O pastor, que foi confirmado lá nas 3 vezes, que foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes e que agora confirma os seus. Deixa Deus te confirmar, completar na sua vida cada vez mais a obra dele, para que você também ajude outras pessoas a se firmar na fé. Porque sei que em breve terei que deixá-lo, o tabernáculo, falando da sua morte, né? Que João também fala lá no livro de João. Assim como o nosso Senhor Jesus me fez conhecer. Mas cuidarei para que, ainda depois de meu falecimento, possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Veja que a partir do grande homem, né, estava próximo quando ele escreveu isso. Ele que soube experimentar a sua miserabilidade, as suas fraquezas, suas inconstâncias, suas incontingências, as suas necessidades, o seu cair e levantar, mas Deus o firmou, porque é Deus que o tornou Pedro, não foi ele. Tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Então Deus também, meu irmão, minha irmã, certamente nunca vai deixar a obra inacabada na nossa vida, vai te confirmar, vai nos confirmar até o fim e vai nos acalorar em Pentecostes com o fogo do amor que nos faz perseverar no meio de todas as tempestades e chuvas. Amém? Vamos orar um pouquinho? Deus Pai, amado, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu te peço por mim, por meus irmãos, todos que possam se ouvir essa live, confirma nosso coração, confirma nossa vocação e afirma no teu amor. Senhor Jesus, o Senhor falou para Pedro naquele dia: tu me amas, Pedro? O Senhor queria ouvir da boca dele
aquilo que o Senhor já sabia que tinha dentro dele, porque a sua palavra confirmaria também os seus irmãos, porque sua declaração traria confiança àqueles que estavam ao redor dele. Por isso, Senhor Deus, eu te peço por Pedro, hoje Papa Francisco, os padres, os bispos e todos nós consagrados, leigos e batizados, nos confirma na sua verdade, nos confirma no seu amor. Dai-nos, Jesus, dai-nos, Pai, em nome de Jesus, pelos méritos do seu Filho amado, o Espírito Santo agora para perseverarmos, para permanecermos em Ti, na nossa missão, na nossa vocação, no nosso estado de vida, e em tudo aquilo, Deus, que o Senhor estabeleceu como sua vontade para nós. Senhor, Tu nos escolhestes, nos ungistes, mas nós somos, Deus, vulneráveis, inconstantes, frágeis, falhos, pecamos, erramos, somos, Jesus, balançados pelas situações da vida, pelas tempestades da vida. Por isso, Deus, conhecendo a nossa fraqueza, a nossa miséria, Senhor, a nossa natureza humana, eu te peço, Senhor, nos confirma em Ti. Firma o testemunho de cada irmão que está comigo agora. Firma meu testemunho. Nos fortalece pelo poder do Teu Espírito, Senhor. O Senhor disse pela boca do Teu apóstolo Paulo, Jesus, que está contigo aí, na glória, porque é na fraqueza que o Senhor manifesta o seu poder totalmente. Peça, Senhor, que na nossa fraqueza o Senhor manifeste o seu poder. E o Senhor manifestou o seu poder, Jesus, Pai, quando viu o Espírito Santo sobre a Imaculada Virgem Maria Santa, e a revestiu com sua sombra, e ela a concebeu pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma, eu te peço, Senhor, junto com Maria, que estava com Pedro no cenáculo, aonde, Senhor, Tu celebrou a primeira missa, aonde Jesus, o Senhor, instituiu o sacerdócio e o mandamento do amor à caridade. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, coloca-nos todos dentro do cenáculo com a Maria, nossa mamãe, porque ela sabe tudo de intercessão e de perseverança e de oração e de santidade. Intercede por nós, querida Mãe, para que sejamos cheios do Espírito Santo hoje, amanhã e sempre. Nós te pedimos, Senhora, nos ajuda a perseverar no cenáculo, porque amanhã as comportas do céu, do reino de Deus, estarão abertas. E uma nova graça o Espírito Santo dará a todos nós. E eu te peço, Senhor Jesus, nos dê uma nova efusão do Espírito Santo a todos nós. Derrama sobre toda a igreja, sobre todos os homens, sobre todos aqueles que estiverem abertos com o coração, um novo Pentecostes, renovando nossos carismas, nossas vocações, renovando nossas estruturas, renovando nossas vidas, nossa mentalidade, nossos corações. Pedimos, Espírito Santo, vem sobre todos nós. Eu peço, Espírito Santo, que afugente todo o medo no coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, que anda triste, com medo. Espírito Santo, São Paulo em Gálatas diz que a alegria e a paz são frutos seus. Eu peço por essa pessoa, Espírito Santo, o dom da paz e o dom da alegria. Visita essa pessoa, cura. Obrigado, Espírito Santo, quando o Senhor mostra, é porque o Senhor já está agindo. Uma pessoa também que dizia, para mim não dá mais, não dá mais. E o Senhor te tocou com essa formação. E o Senhor está te dizendo que vai levar a sua vida até o fim, ao acabamento.
porque Ele não deixa a obra inacabada. Muito obrigado, Senhor Deus. Não deixa, Senhor, a obra de ninguém inacabada. Completa, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor iniciou em mim e em cada irmão. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque a obra não ficará inacabada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra e majestade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estaremos sempre reunidos, né? Antes, não esqueça que amanhã a gente tem vigília, né? Temos nossa atividade da comunidade Santos Anjos, as atividades permanecem, e nós vamos ter a nossa vigília pelo Facebook, Pentecostes, não é? Então, qual é o horário, Paula, da vigília de Pentecostes nossa, lá no Facebook? Vocês estão aí, irmãos, para me lembrar, que a minha cabeça agora já não lembra. Amanhã, você nos acompanha, Pentecostes, nós temos o nosso momento pelo Facebook da comunidade Santos Anjos. Então, vou me despedindo de todos vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe, perseverem. E vem Espírito Santo. Amém? Estamos reunidos, estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.